Douglas Costa. Queria que você trouxesse, meu caro Lucas Katsurama, da Rádio Grenal, o lado gremista. Nós tivemos a entrevista aí de dirigente importante do Grêmio, falando sobre a situação dele. Nós temos informações de bastidores aqui do Atlético, que é um jogador que já conversou com o Cuca, que já teria, inclusive, bases salariais e contrato apalavrados com o Atlético, mas depende da liberação daí. E como é que vai funcionar isso aí, Lucas? O Grêmio vai endurecer o jogo ou não? Pois é, amigos, é uma situação bem complexa. A do Douglas até ainda estava buscando algumas informações quanto ao contrato dele, porque ele é um pouco complexo. O que acontece? Ele está ainda por empréstimo via Juventus até a metade de 2022. E aí já tem um acordo formalizado, tá tudo no papel, que a partir de 2022 ele vira um jogador do Grêmio, a metade de 2022, perdão, vira um jogador do Grêmio até o final de 2023. Tudo está previsto já desde o momento em que ele veio para o Tricolor em maio de 2021, perdão. Então, só que tem uma questão, a Juventus poderia daqui a pouco cancelar tudo isso se sinalizasse, ou se sinalizar melhor, até o dia 31 de dezembro de 2021. Que não é o caso, não interessa a Juventus o Douglas Costa, a não ser que aí aconteça já uma negociação Grêmio, Juventus e Atlético Mineiro já prevendo isso, aí para o bem de todos, caso o Grêmio também entenda que isso seja bom para a sua equipe, mas existe um contrato em vigor e ele tem uma multa relativamente alta, eu não tenho os valores, mas passa também, é claro, por salário do jogador e acordo com a Juventus, então é um contrato bem complexo, ele não é comum, como qualquer jogador por empréstimo ou qualquer um por compra em definitiva, porque ele mistura um pouco dos dois e depende aí dos próximos passos. Até conversei com um dirigente gremista agora pela manhã e ele disse que não tinha os contratos em mãos nesse momento, porque tá todo mundo de recesso agora, então acaba dificultando um pouco. Mas vamos lá, o que a gente sabe. Em um primeiro momento, Douglas Costa estava fora dos planos, por uma questão bem lógica, vamos por partes. Primeiro, o Grêmio busca reduzir a folha salarial em 50%, já caiu para a Série B. A folha era de 14 milhões de reais e o Grêmio quer chegar a 7,5 aproximadamente. E aí, Paulo, e toda a nossa audiência, todo espectador, o Douglas Costa é disparado o maior salário do clube. Fala-se que a base certa é de 800 mil reais e com bônus chega a 1,500, 1.500.000 aproximadamente o salário do Douglas Costa. Então, é a peça mais fácil para tu ir reduzindo o salário. É uma questão bem lógica. E aí, por melhor jogador ou pior jogador que o Douglas seja, a questão custo-benefício dele em 2021 foi muito baixo. Ele jogou pouco menos de 30 partidas, marcou poucos gols, poucas assistências e deixou uma imagem de quem não se comprometeu, porque teve aquele episódio do casamento, que eu tenho certeza que vocês acompanharam por perto, né? Que ele, Sim. Ele ia sair para o casamento nas vésperas de Grêmio e Atlético na última rodada que definia a vida do Grêmio. Então, e depois ele foi flagrado numa festa também, até com o Jô, no dia em que o Grêmio é rebaixado. Então, o sentimento é de um jogador que não se comprometeu, mesmo se dizendo gremista, um alto salário que não correspondeu dentro de campo. Então, para o Grêmio, nesse sentido, seria interessante. O Grêmio, no primeiro momento, queria a sua saída, e seria muito fácil, porque 5 equipes brasileiras procuraram ele, incluindo o Atlético Mineiro, tanto que a gente está falando disso, e equipes dos Estados Unidos também. Então, a princípio, seria algo muito fácil, apesar dessa dificuldade do contrato que eu expliquei anteriormente. Só que não é uma questão simples, tem uma negociação que tem que pagar valores numa rescisão até para o próprio Douglas, enfim, para as equipes envolvidas. E o Douglas, para ele, tá tudo certo. Se ele permanecer por aqui, né? Por ele, tá tudo certo. A princípio vai receber o salário, mas não fazia parte dos planos do Grêmio. E aí, a questão é que o Wagner Mancini, técnico do Grêmio, chegou no Douglas e disse: dependendo de mim, tu fica. No sentido, eu quero te aproveitar. É um grande jogador, ninguém duvida disso. Então, dependendo das condições da direção, eu conto contigo. E o Douglas também disse, eu quero ficar no Grêmio, depende do que a direção quer. Como eu expliquei, pela questão administrativa, salarial, reduzir folha, o custo do futebol do Grêmio, seria muito mais fácil mandar ele embora. Mas é uma situação complexa e aí o Grêmio já admite que não vai rescindir com ele. Isso foi uma entrevista para a Rádio Guaíba, que é a nossa concorrente, mas claro, nossos amigos também, o pessoal da Rádio Guaíba.
deu uma entrevista para lá o Denis Abraão, vice de futebol, dizendo que não vai rescindir com o Douglas e que vai conversar com ele olho no olho. Mas não vai rescindir é mais pela questão do custo que deve ser essa rescisão. Aparecendo algo que seja vantajoso para o Grêmio no sentido de baixo custo e conseguir não ter que pagar o salário do Douglas, isso deve acontecer. Só que eu acho que a complexidade do contrato vai ser um tema mais importante. E aí daqui a pouco o Atlético facilita no sentido de assumir parte das contas, estou supondo aqui, e aí pode sair o Douglas. Eu te perguntar o seguinte, o Denis Abraão é aquele tipo do dirigente mais folclórico das antigas, ele apareceu muito nessa reta final do Grêmio aí, principalmente, né? Nas entrevistas, polêmico nas palavras e tal. O que a gente sabe aqui de bastidores é o seguinte, o Atlético não põe um centavo para tirar ele do Grêmio. Então, o Denis disse que não vai rescindir com o Douglas, até porque se ele tiver que rescindir, ele vai ter que pôr o dinheiro do Grêmio no negócio. Dos bastidores, o que eu ouvi daqui, pelo lado de gente ligada na diretoria do Atlético, é o seguinte, se ele abrir mão de tudo lá, o Grêmio rescinde. É mais ou menos por aí? Se ele abrir mão de tudo que ele tem que receber para ir embora para qualquer clube, pode ser o Atlético ou outro clube, você acha que dá negócio? O Grêmio também... A gente falou do Diego Costa aqui com o Vitor e com o Vital aqui no bloco anterior, que o Atlético não quer rescindir, mas não faz esforço nenhum se tiver que vendê-lo também. O Douglas é a mesma coisa, o Grêmio não faz, não quer rescindir, mas também assim, se ele abrir mão de tudo, falar, eu quero ir embora e tal, vamos lá, eu vou abrir mão de tudo, o Grêmio libera. É mais ou menos por aí, Paulo, porque, como eu disse, o Grêmio, que era um clube, um dos poucos superavitários, ou seja, com as contas em dia, nesse momento está num momento bem complicado, né? Precisa reduzir tanto a folha e aí não pode ficar negociando, pagando uma rescisão de contrato com o Douglas Costa, que deve ser algo caro. Só que, claro, você falava aí do Denis Abraão, que é um personagem muito folclórico, ele era dirigente na década de 90, então acho que já dá para imaginar bem, mas é um cara muito solícito, muito legal, só que não tem papas na língua, né? Ele vai pro microfone e fala o que tem na cabeça, só que às vezes não é nem mentira, não tô dizendo que ele mente, mas a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então muitas vezes ele diz uma coisa e depois não se concretiza, e não porque ele tá mentindo, e sim porque as coisas mudam, né? O futebol... E faz parte também da conduta dele, né? A gente entende também, né? Faz parte da conduta dele. Então é algo normal, assim, não trato com um grande problema nisso. Então o Grêmio disse que não vai rescindir com custo, mas daqui a pouco aliás, o importante antes disso ele disse que vai conversar olho no olho com o Douglas, então acho que parte muito dessa conversa, daqui a pouco ele com o Douglas, com o empresário Júnior Mendonça, eles conversando todos vão chegando num acordo, porque não tem como o Grêmio manter ele para a Série B, se for manter vai ter que reduzir em outros lados que o Grêmio não quer, e aí pegar outros salários altos do clube, mas que pelo menos se demonstraram comprometidos, né, ao longo da temporada do rebaixamento. Então, acho que passa muito por essa conversa, mas realmente, se o Galo não quer gastar nessa rescisão, porque ela não é simples, o Grêmio, eu diria que muito menos. Daqui a pouco gasta um valor inferior para não ter que pagar o salário dele até o final de 2023, né? Isso é uma possibilidade, mas admito que não é uma informação, é uma leitura. Mas tudo gira alguma quantia de dinheiro, né? Então, eu acho que passa também principalmente pela vontade do Douglas, o quanto que ele vai querer abrir mão ou não, né? Paulinho. Oi, pode perguntar. Bom, Lucas, bom, quem fala é Vitor Martins, sou do UOL também, sou companheiro do Jeremias e do Marinho, cara. Grandes amigos. Meus amigos aí do Sul. Inclusive a Rádio Grenal, acho que é a rádio que eu mais escuto, porque ela fala de futebol 24 horas, então ela fala quando nenhuma outra rádio tá falando. Exatamente. Já participei, já entrei ao vivo na Grenal 3 horas da manhã com o Regis e com o Luciano Coimbra. Que legal. Me manda o WhatsApp, depois a gente manda um abraço lá quando estiver na audiência. Beleza. Então é o seguinte, eu quero te fazer duas perguntas no ar. Você acha que esse movimento do Grêmio também pode ser no sentido, ele percebeu como o Douglas está valorizado e às vezes ele quer conseguir também, às vezes, por exemplo, ele libera o Douglas, não necessariamente para o Atlético, mas para algum outro clube, e ganha um ou outro jogador em troca, pode ser um movimento. E outra é o seguinte, o Grêmio é um clube superavitário, você mesmo citou aí, nos últimos anos era um exemplo de administrativamente, é um exemplo do futebol brasileiro. Apesar do rebaixamento, é um exemplo do futebol brasileiro no sentido administrativo. O Grêmio tem caixa para ter um time mais forte do que o orçamento dele desse ano, ele tem essa condição, esse estofo de ter um time mais caro do que os outros da Série B? Vou começar pela segunda. Tem e vai ser a maior folha salarial da Série B. O Grêmio trabalha com a ideia de 7 milhões, 7,5 a folha salarial. Muito. A Série B é Michael Dobro de quase todo mundo.
Mais que o dobro que a maioria, né? É verdade. E só que assim, hoje a Folha, quer dizer, já teve uma redução porque muita gente já saiu. Depois eu até posso passar os nomes e projetar mais ou menos quanto que já reduziu. Mas a Folha era de 14, então tu tem que reduzir em 50%. E não é fácil, né? Tem muito contrato mal feito no sentido contratos longos e de alto salário. Por exemplo, o Everton Cardoso tem contrato com o Grêmio até o final de 2023, foi um contrato muito longo, na base dos 500 mil reais e nunca jogou bem. Nunca O jogou Everton bem. Cardoso é aquele meio esquerdo do Flamengo, né? Exatamente. O Sport estava querendo nele, né? E é uma negociação até em andamento por empréstimo, só que eu não sei, o Grêmio teria que arcar com boa parte desse salário, porque é um salário na casa dos 500 mil e um contrato longo. Então o Grêmio tem um monte desse tipo de problema para resolver, contratos longos de alto salário de jogadores que não correspondem. Então chegar a esses 7, 7,5 vai ser uma dificuldade muito forte. Mas com 7 milhões dá para fazer uma boa folha salarial, um bom time para subir logo para a Série A. Essa é a tendência, apesar de que vai ser difícil e a direção trabalha já com muitas saídas, muitas já aconteceram e outras vão acontecer bastante ainda. E a primeira, desculpa, como que era a pergunta? De fazer Grêmio troca. sentiu o Douglas valorizado e tentando, às vezes, esse segurar o Douglas no sentido assim, ele é caro, óbvio, você vê 1,5 milhão que pode chegar ao salário dele, é o quê? 20% da folha que o Grêmio planeja por mês. Então, se o Grêmio pode usar esse interesse dele para conseguir outros benefícios, não só livrar do pagamento que tem que fazer a ele, mas também de conseguir algum jogador em troca, nem que seja por empréstimo. Me parece esse o movimento, né? O Grêmio... eu entendo que o Grêmio, apesar dos apesares, eu digo, a baixo rendimento, a falta de comprometimento do Douglas, vamos supor que o Grêmio permanecesse na Série A. Imagino que o cenário seria de permanência e apostar que ele vai se redimir de outra forma. Só que com todo esse cenário, o custo-benefício foi horrível. O Grêmio pagou um salário altíssimo, jogou muito pouco Douglas e todos os problemas extra-campo, aí me refiro a lua de mel que deixou o Grêmio fora 2 partidas, mais o casamento que ele queria sair em véspera do último jogo valendo vida, briga com o torcedor em rede social. A comemoração do gol que ele fez contra o próprio Atlético foi uma coisa que foi um desrespeito enorme, né? Total. Me parece uma falta de noção assim do Douglas, de entender o momento. E ele é um dos atletas que não pediu desculpas em nenhum momento por nada, nem por rebaixamento, nem pelas atitudes. Então o clima, assim, o torcedor que tratava ele como ídolo até as últimas rodadas, quando aconteceu esse episódio do casamento, já pegou no pé, e com razão, né, eu diria. Então a direção querer repassar ele, principalmente por uma questão de custo, porque eu acho que eles apostariam nele se não tivesse essa questão da redução da folha, tem essa questão do custo, eles estão muito bem respaldados pela torcida. O torcedor não vai questionar a saída do Douglas, vai até, tá tudo certo, tá se livrando de um alto salário de um jogador que não se comprometeu. Então, é a visão que eu tenho. E, claro, como você disse, ele está valorizado porque é o Douglas Costa, ainda tem idade, não mostrou muito no Grêmio, mas pega esse jogo, o último jogo contra o Atlético, que vocês com certeza o jogo contra o Atlético no Mineirão também foi um jogo que impressionou muito a torcida aqui, que ele jogou muita bola aquele dia. O Grêmio, eu vi que o Grêmio ia cair naquele dia, sabe? E eu vi que o Atlético, assim, já sabia que o Atlético caminhava assim. O Atlético ganhou um jogo que ele perderia normalmente, o Grêmio perdeu um jogo, assim, inacreditável, porque ele foi melhor e perdeu o jogo. Assim, foi uma derrota de time rebaixado ali naquela noite. E ele comeu a bola aquele dia. Então, desde aquele dia, a torcida do Atlético tem um movimento muito a favor dele, desde quando surgiu esse burburinho dele poder vir para BH. É bem isso. Ele tem poucas boas partidas e as 2 foram contra o Galo, né? Então, parece que assim, que quando ele queria jogar, ele jogava. Mas muito tempo durante a temporada ele esteve fora de forma, deu para ver, há 45 minutos jogando bem e já no início do segundo tempo se arrastando em campo. Então, eu acho que passa muito pelo custo-benefício e, claro, simplesmente a marca Douglas Costa é atrativa, então repassar não deve ser um problema. O único problema que eu vejo mesmo nesse momento é a rescisão, como que ela vai acontecer e o custo. E eu acho que passa muito por essa reunião que ainda vai acontecer entre o Denis, a direção do Grêmio, de modo geral, o empresário e o próprio Douglas, né?